Oi, tudo bom? Oi, Quem falou oi? Kate. Oi, Kate. Bem-vinda. Ari, mas eu acho que aqui no Zoom tu consegue abrir uma janela e colocar do ladinho a galeria, sabe, de pessoas. Não, eu consigo, mas eu consigo ver só poucas pessoas, não aparece todos, sabe? Ah, tá. Mas Quando eu alguns. quando eu compartilho a tela, eu consigo ver, tipo, umas 5, 6 pessoas só, não Ah, aparece tá. todos. Tipo, eu vejo Mas você e a Deb e aqui. mais duas pessoas, é. Pessoal, a gente só tá dando mais 2 minutinhos, a gente já inicia. Bem-vindos. É, eu tô vendo o Alex, ele também, aqui na minha telinha compartilhada. Pessoal, vamos iniciar então. Bem-vindos ao nosso primeiro encontro dessa trilha que a gente está rodando em parceria com o Ladies in Tech. A Aline está aqui representando o Ladies. Então, Aline, obrigada também por esse nosso evento em conjunto, por ter acreditado para a gente rodar isso. Pessoal, nós vamos ter 6 encontros, tá? Vai ser um por mês. Vocês vão recebendo os próximos encontros também. E a ideia é que a gente consiga mesmo trazer para vocês diversos inputs do pitch até o investimento, né? Por isso que a gente colocou até esse tema. Então, a cada encontro, a gente vai desmembrar alguns temas específicos. Então, eu já peço desculpas para quem está um pouquinho mais na frente nesse cenário de investimento, porque a gente vai ter sim, algumas coisas mais repetitivas, mas é realmente para que todo mundo entenda mesmo como que a gente, enquanto ou pensa. Então, assim, até quero trazer que a gente não está aqui com nada escrito em pedra, a gente está trazendo mesmo a nossa percepção enquanto ou. Claro que cada aceleradora vai ter uma percepção diferente, cada fundo. A gente está querendo trazer para vocês mesmo que a gente olha. Então, eu sou a Mari, né? Muito prazer, eu estou como Head de Relacionamentos na UOL. Eu estou aqui com a Débora, que é nossa gestora de seleção, e a gente vai estar nesse primeiro momento aqui do nosso evento. Então, pessoal, hoje a gente vai contextualizar rapidamente vocês sobre a UOL, porque isso é importante até para a gente conseguir entender esse passo a passo que vai ser trazido ao longo dos nossos encontros. A gente vai trazer também alguns termos utilizados no mundo de investimentos. Eu sei que para muitos aqui vai ser repetitivo, mas para os que também não conhecem, a gente vai mandar depois para vocês esse nosso PDF para que vocês possam consultar, dar uma olhada. A ideia mesmo é trazer o que a gente utiliza aqui na UOL na nossa seleção, quais são os termos que você tem que saber e que vão ser perguntados ao longo das nossas entrevistas. Depois a Deb vai abordar um pouquinho sobre o nosso pitch no Visão da OU, né? Qual que é o nosso pitch perfeito. E a gente vai finalizar com o case da Tendari, que a Katia está aqui. Ela é uma startup do Ladies in Tech, que também foi acelerada pela UOL. Pessoal, iniciando, eu quero saber, levanta a mãozinha aqui quem conhece a UOL. Quem já ouviu falar? Quem conhece? A mãozinha aqui do Zoom, gente, só para eu ver. Não a mão de vocês. Levanta aí, só para eu... Boa. Tem algumas pessoas aqui aparecendo. Boa, gente, boa. Tem um pessoalzinho. A gente tem, enquanto ou, né, nosso propósito de potencializar pessoas, negócios, transformar a realidade. Como que a gente faz isso, né? A gente tem 10 anos de operação e nesses 10 anos a gente teve mais de 8 mil startups analisadas, 148 investidas, aceleradas, 25 turmas e 13 exits. Explicando um pouquinho sobre a nossa linha do tempo aqui para contextualizar, a gente nasceu em 2013 e como que a gente opera? A cada 2 anos a gente monta um fundo de investimento que a gente chama de Investax e a gente tem investidores anjos que compram cotas e a gente investe em algumas startups e acelera ao longo dos 2 anos, que dura o veículo. Trazendo um pouco também de números, a gente tem mais de 370 investidores mentores. Para ser investidor da UOL, a gente tem um grande filtro da pessoa ela ter um know-how no mercado. Então, seja um founder de uma startup, seja um C-level de uma grande empresa, tanto de indústria quanto startups. E esse cara também tem que estar disposto a mentorar essas startups ao longo da aceleração. Então, a gente tem realmente esse alinhamento com o investidor mentor. Então, a gente tem, por exemplo, João Del Valle do Ebanks, André Johan Peter da Gerdau, tem o Paulo da Lura, enfim, tem diversos nomes aí que são conhecidos no mercado, mas também tem C-level de grandes empresas. E aí uma métrica também que a gente gosta de falar é que a gente tem 22 founders de 10 startups que foram aceleradas e que hoje em dia são investidores da UOL. A gente se orgulha muito de estar fazendo a roda girar, de ter realmente founders investindo e mentorando founders. E aí, rapidinho aqui, vou repetir algumas coisinhas, mas a gente está com 10 anos de operação, já teve 53 milhões sob gestão, mais de 370 investidores anjo, 148 investimentos e 13 exits que vocês podem constar no nosso site.
A nossa tese é o primeiro investimento de 100 a 400 mil. A gente tem uma possibilidade de follow-on com investimento. A gente foca em super early stage, então startups pré-product market fit. Então, zero faturamento em MVP rodando, até faturamento em torno de 70, 80 mil mês. A gente é bem agnóstico quanto ao modelo de negócio, segmento de mercado, e o nosso equity ele é definido em rodada futura. E aí, explicando até um pouquinho assim como que funciona esse Smart Money, como eu comentei, todos os investidores também são mentores, eles estão disponíveis para que a startup acesse. Então, passando a nossa seleção, a startup ela vai receber o investimento mais aceleração de 12 meses. Então, vai ter o acompanhamento com o nosso time de aceleração, semanalmente, quinzenalmente, depois mensalmente. E ela também vai poder solicitar essas mentorias especializadas. Assim como o nosso time também vai indicar mentores que possam fazer mais sentido naquela dificuldade específica. E a gente tem 3 programas que rodam simultaneamente. A gente faz isso mais por conta de uma metodologia aqui do time, porque cada momento da startup vai demandar algumas entregas diferentes. E aí, com relação à seleção de startups que a Deb coordena aqui na UOL, a gente tem 3 bets por ano, então a cada 4 meses a gente tem inscrições abertas. Mas a partir do momento que a gente fecha uma inscrição, a gente está com a pré-inscrição do próximo bet já aberta, então vocês sempre podem estar ali se candidatando e recebendo essas nossas comunicações. Cada bet tem 4 etapas, então a gente tem a inscrição do formulário no nosso site, depois a Deb direciona para entrevista com alguém do nosso time, e aí passando as 2 últimas fases, a gente tem os investidores junto. Então tem uma entrevista com o comitê de investidores, que vai entender daquele seu segmento de negócio ou segmento de mercado ou modelo de negócio, e aí depois passando por essa terceira fase, que é a nossa semifinal, a startup vai para a final, que é o All Day, que é a única fase presencial, onde a gente convida todos os investidores a estarem presentes, e aí quem entra na UOL é quem o nosso pool de investidores daquele veículo entende que pode colaborar mais. Aqui estão alguns principais cases, mas vocês também podem ver no nosso site mais alguns. Aqui é o retorno que esses principais cases deram. E aí, pessoal, agora a gente vai para os termos utilizados no mundo de investimentos. Como eu falei, vocês vão receber esse material, então eu vou passar bem rapidinho aqui para dar tempo também da Deb falar um pouco sobre o pitch perfeito, da Kat também expor o case. Ao final também vai ter um momento para vocês fazerem perguntas, interagirem com a gente, então não se preocupem que eu vou mandar o material. Bom, pessoal, o pitch ele é uma fala breve, né, para apresentar o seu negócio a possíveis investidores. É algo que vocês têm que estar acostumados a fazer. Inclusive, é o que a Deb vai explorar mais ainda no final desse encontro. O elevator pitch é uma técnica que propõe a apresentação de uma ideia de forma objetiva e direta. Então, ele é um pitch mais rápido, né? Como se estivesse numa conversa de elevador. Aí, o pitch deck, ele é uma ferramenta que possibilita ao investidor ter uma breve ideia do modelo de negócio. Então, é aquele PPT que eles vão mandar para a gente com as informações. Smart Money é o dinheiro inteligente. Então, o que a gente fala aqui na Louco, a gente entrega, porque a gente tem esses investidores que aportam grana, mas também dão essas mentorias para vocês especializadas. O equity vai ser essa participação que vai ter na startup com o investimento. O valuation é um método utilizado para definir o valor da startup. Então, tem diversas metodologias, mas eu não vou me aprofundar agora, a gente vai aprofundar ao longo dos encontros. O MVP vai ser aquele mínimo, né, básico que você vai ter do seu produto, então aquela validação para você ver se aquele produto tem fit com o mercado, por meio de pesquisas, feedbacks, enfim, para tu conseguir entender se realmente tem aderência. Startup early stage, né, é o momento que a UOL investe em startups bem iniciais, como eu falei, 0 faturamento, MVP rodando, até faturamento de em torno de 70, 80 mil mês. O investimento pré-seed é o investimento nessas startups iniciais, então a gente se categoriza no investimento pré-seed, que é o primeiro investimento da startup, então entraria aceleradora, gente, fecha aqui. Fechei, Mari. Está mutada, Marina. Opa, gente, foi mal. A due diligence é a fase onde a gente vai conseguir ver se aquelas informações trazidas pela startup realmente são verdade. Então, informações relacionadas ao capital social, enfim, e diversos inputs que eles dão para a gente durante essas nossas entrevistas nas fases de seleção. E aí o exit, ele é um momento de saída do investidor. Então, aqui na hoje a gente já teve 13 exits, como eu comentei, que foram startups que a gente acelerou, investiu, e que elas
venderam, enfim, e a gente conseguiu o nosso retorno de participação em algum momento. Cap table é essa divisão, né, do capital social. Então, como que está dividido o seu capital? Quantos por cento tem cada sócio? Quantos por cento está cada investidor? Enfim, cada acionista. Bootstrapping é o termo utilizado quando o próprio empreendedor financia o seu projeto. Então, se você foi crescendo e não teve nenhum investimento, você está crescendo bootstrapping. Benchmarking é um processo de comparação de produtos, serviços, práticas empresariais e ou metodologias com empresas rivais. Esse é um ponto bem importante, gente, porque a gente pergunta para vocês, startups, que benchmarking que vocês usam, então qual empresa que vocês estão observando, qual empresa que faz sentido vocês aplicarem de alguma forma algum input, enfim. Isso é importante vocês saberem aí na pesquisa de mercado da área de vocês. Pivotar é quando a empresa ela muda o curso que ela tinha definido, então, por conta de algum input que ela teve, de algum feedback, enfim, ela entende que aquele produto não tem aderência com o mercado, então ela vai pivotar, ela vai mudar o rumo daquela startup. Core business se refere à atividade principal da empresa, o foco. Spin-off é a formação de um novo negócio com base em inovações ou produtos criados em uma empresa mãe. Tem algumas startups que vêm para a gente que elas são fruto de uma spin-off, de alguma consultoria, enfim, de alguma empresa mais tradicional. Isso acontece frequentemente. Roadmap é uma ferramenta visual e descritiva que indica as etapas de desenvolvimento de um produto ou projeto. Também é muito importante vocês, como startups, ter esse roadmap bem claro, porque é algo que a gente valoriza aqui na O. Se vocês entendem pelo menos algum plano de ação da startup de vocês, ainda que ao longo da aceleração vocês vão mudar aquilo, porque faz parte, mas é importante ter pelo menos um norte, assim, do que vocês pretendem seguir nesse momento. Break-even é o ponto de equilíbrio financeiro da startup. Follow-on é como eu comentei ali, gente, aqui na Lua a gente investe um primeiro cheque de 100 a 400 mil, mas se a startup estiver crescendo, tem a possibilidade da gente ter um segundo investimento, então a gente tem um follow-on. Ticket médio é o valor médio das vendas de determinado produto ou serviço, obtido pela divisão do valor total das vendas em um determinado período, pelo número de vendas efetuadas no período. O Business Model Canvas, ele é uma metodologia que vocês podem utilizar para conseguir esboçar, né, todo o roadmap do seu negócio, toda a página do seu negócio. Ele é extremamente visual e até tem um livro disso, então, para quem não conhece, vale a pena pesquisar, porque ele pode ajudar muito para as startups que estão agora no início, a conseguir ter mais clareza. O SaaS é um tipo de serviço que utiliza um software. Aqui na Hoje tem bastante empresas de SaaS no portfólio, mas não é, como eu falei, o nosso único modelo de investimento. A gente também tem empresas de hardware, por exemplo. MRR é uma métrica utilizada por empresas que atuam com assinatura recorrente para calcular a previsão de ganho mensal. ARR, da mesma forma que o MRR, este indicador mostra os ganhos anuais da empresa. CAC é um importante indicador de marketing que traduz o desempenho do negócio em termos financeiros. LTV indica qual o valor médio que os clientes investem nos produtos ou serviços da startup durante o período de relacionamento com a mesma. São métricas que a gente pergunta, pessoal, especialmente na entrevista. Então, é bom vocês, pelo menos, terem uma noção, assim. Churning é uma métrica utilizada para determinar a perda de clientes de uma empresa que fornece produtos ou serviços no modelo de assinatura mensal, em um determinado período. Cash burning conta que apresenta a velocidade que uma empresa queima seus recursos financeiros. GMV, uma das métricas mais importantes de uma plataforma marketplace ou e-commerce. Eu trouxe essas métricas, gente, mas é importante vocês verem qual que é o modelo de vocês para saber qual que se aplica melhor. Precisa que algumas são de SaaS, algumas são de marketplace. B2B, a sigla que indica de negócio para negócio. Então, você vende para uma empresa. B2C é uma métrica que indica que você tem um foco no cliente final. Então, você vende para o cliente final. B2B2C é o termo utilizado para se referir às transações entre empresas visando a venda para um cliente final. B2G, em inglês, é a sigla que representa o tipo de transação entre empresa e governo. Problem Solution Fit é quando a solução modelada resolve um problema relevante ou atende a necessidade identificada em um determinado segmento de pessoas, público-alvo. Product Market Fit nada mais é do que o estágio em que você começa a criar seu produto real e onde você otimiza a eficácia do seu produto. Como eu falei aqui na OU, a gente pega empresas pré-Product Market Fit, então esse é o nosso foco. Também tem bastante material sobre isso no nosso YouTube, que a gente já fez alguns conteúdos com o Felipe Garcia. Então, quem quiser assistir também dá para entender um pouquinho sobre a nossa metodologia. A gente tem um Canvas que explica isso,
que é o que a gente analisa dentro da UOL, mas com a metodologia da aceleração. Kickoff, aqui na UOL, o Kickoff, ele é o evento que marca o início da aceleração. Então, a startup que passa, ela acaba tendo esse evento para conseguir entender nossa metodologia, enfim, e como que a UOL funciona. E as Dig Dips são reuniões de diagnóstico individuais que a gente faz aqui na UOL durante a aceleração, que elas têm por objetivo entender quais são os principais desafios da startup e qual o próximo milestone de crescimento. Então, ali que a gente consegue entender qual mentor que a gente vai plugar, enfim, esses acompanhamentos mesmo. Gente, foi mais rápido mesmo, mas era para ser. Agora a Debbie vai falar um pouquinho sobre o pitch na visão da UOL, um pouco mais prático. Depois a gente vai ter o case da Kat. Bom, pessoal, vocês já estão enxergando minha tela, só para ter certeza? Sim, Debbie. Sim, tá. Vou compartilhar a tela inteira, então. Só um pouquinho. Legal. Bom, pessoal, acho que é importante começar me apresentando, para quem não me conhece, eu sou a Débora, do time de seleção da UOL. E também frisar que isso aqui é a visão da UOL, né? Então, acho que um pitch perfeito exatamente não tem como existir, mas na nossa visão a gente tem, tipo, um modelo ideal, entre aspas. Relembrando, né, que é um pitch, a Mara já comentou, mas é basicamente como é que você vende a sua startup, a tua ideia de negócio, em poucos minutos. Pode ser para um grupo de investidores, para parceiros, para clientes. Então, esse é o momento que você tem a oportunidade, sim, de convencer que seu negócio é viável, que tem um grande potencial de sucesso. O tempo de um pitch, assim, ele pode variar bastante, depende com quem está lidando. Assim, um evento pode ser, por exemplo, 30 segundos, 20 minutos, se estiver tendo uma conversa informal, mas trazendo para a realidade da UOL, a gente costuma pedir pitches de 5 minutos, assim, esse é o padrão que a gente acha que é um tempo razoável do empreendedor, da empreendedora estar vendendo ali seu negócio, explicar muito bem o modelo de negócio, problema, solução, etc. Então, na UOL, a gente tem 4 etapas do processo seletivo, a Mari já trouxe, assim, de forma resumida ali o nosso funil de seleção, mas em todas elas a gente vai pedir para o empreendedor falar sobre o seu pitch, até porque ele apresenta o negócio para pessoas diferentes durante o processo. Então, acho que é bem importante que o empreendedor e que a empreendedora tenha esse pitch, assim, na ponta da língua, tem que saber falar sobre o seu negócio, né? Saber suas métricas de score, vários indicadores também. Acho que é importante também trazer que existe pitches para realidades diferentes, né? Se você está apresentando, se você vai elaborar um pitch deck, né, um PDF, se você for apresentar junto, não precisa ter tantos detalhes, né? Pode ser um pitch mais clean. Mas, se você for simplesmente enviar para a pessoa, tem que ter as informações completas para que a pessoa consiga entender o negócio em si. Então, aqui, esse aqui seria, resumidamente, nossas etapas do processo seletivo, né? Tem a inscrição, a etapa de entrevista com alguém do time da O, que é a equipe, entrevista com o comitê de investidores, que a gente seleciona investidores por setor de atuação, então que tem um alinhamento entre a startup e também o grupo de investidores vai estar avaliando, né? Um alinhamento de expertise. E o All Day, que é um evento presencial, que é a final. Mas, assim, nas inscrições, a gente pede, então, para a startup se inscrever através de um formulário, e ali a gente lê, então, todos os detalhes sobre o negócio e também tem como anexar, a facultativo, um pitch deck. A gente sempre recomenda, porque a gente consegue, às vezes, entender com mais profundidade. Também na etapa de entrevista, então, o modelo dela é uma entrevista online, né? Então, a gente começa ela geralmente pedindo para o empreendedor falar um pitch de 5 minutos, assim, quebra-gelo. Apesar da gente já ter lido o formulário de inscrição e já entender o negócio, eu acho que é legal ter essa apresentação inicial, assim, vinda do próprio empreendedor, da empreendedora. E aí a gente tem mais 40 minutos de perguntas, né? A gente fica boa parte do tempo ali em querendo entender mais profundamente alguns pontos. Já a entrevista de comitê de investidores, ela tem basicamente o mesmo modelo que essa entrevista com a equipe, só que é com um grupo de investidores. Então, até para eles terem perguntas mais direcionadas e também um pouco mais aprofundadas no setor, as startups candidatas no nosso processo, elas elaboram um pitch deck, entre outros materiais, e para os investidores terem acesso antes da entrevista e conseguirem estudar o negócio. E afinal, é basicamente um pitch day, que a gente chama as finalistas para apresentarem um pitch para o nosso grande grupo de investidores, então todos eles vão avaliar as startups finalistas, e daí a startup vai ter que apresentar o pitch de 5 minutos lá na frente do grupo de investidores, e tem aí mais um tempo de 12 minutos de perguntas. Esse é um resumo, assim, do nosso processo. Então, o pitch realmente ele está presente em todas as etapas do processo seletivo da VON, né? E acho que o essencial, então, que a gente enxerga é que o pitch tem que responder essas 5 perguntas, sabe? Ele vai estar completo se responder elas. Então, é o que a startup faz, por que ela está fazendo isso, como, né, onde vão fazer isso,
por que essa startup, esse time vai conseguir atingir esse resultado, né? Fazer essa startup crescer e como, né? Como é que vamos chegar nesses resultados, que é o objetivo. Então, assim, o pitch, ele pode ter, assim, conter muitas informações, pode realmente botar, assim, de tudo que quiser sobre o negócio, só que eu não sei o quanto isso realmente agrega, né? Acho que o melhor seria ter o básico bem feito. Então, responder aquelas perguntas que precisam muito bem ser respondidas, que elas estejam bem claras e que quem lê esse pitch não tenha nenhuma dúvida. São elas, né? O problema, a solução, o problema que a startup resolve, o mercado, modelo de negócios, concorrentes e diferenciais desses concorrentes, produto, time, daí a expertise desse time, cap table, roadmap, né? Que é a visão de futuro. Agora, trazendo mais detalhado essa estrutura do pitch, né? Se a gente fosse montar um do zero aqui, o que ele teria que ter no mínimo, né? Estrutura básica e essencial para ele ficar bem feito e adequado. Tem que ter uma capa, né? Que tenha um alinhamento com a identidade visual da startup, tem que ter o logo, o slogan, né? Se houver. Tem que responder qual que é o problema que a startup está resolvendo. Então, a gente até costuma dizer, né? O empreendedor ele tem que estar agarrado no problema e não na solução, porque ele tem que resolver um problema real que existe e tem que mostrar com dados reais, trazer um embasamento do porquê que esse problema existe. E depois daí, sim, que ele tem que trazer uma solução para esse problema, né? Não adianta a solução para um problema que não existe. E já na solução ele traz a descrição básica da solução que a startup está se propondo, né? Como é que ela vai resolver esse problema real? Já o produto. Então, só um pouquinho. Então, um produto vocês podem trazer uma explicação assim de forma teórica, mas também tem a possibilidade de trazer assim prints da tela das páginas do aplicativo, web, ou também trazer um vídeo demo. A gente permite que anexem isso no nosso formulário de inscrição. Então, é para realmente ter uma noção de de que produto vocês estão desenvolvendo. Já o mercado, né? Tem que ter um dimensionamento do mercado. O que vocês querem atingir dele? Muitas vezes a gente recomenda a utilização ali do método Thomson. Então, também tem que entender qual o foco do mercado, o que exatamente dele vocês querem atingir, né? Qual o setor exatamente dele. Como é que esse mercado funciona, qual tamanho máximo poderia chegar, etc. E é interessante também aqui trazer dados, né? De onde é que vocês estão tirando essas informações. Então, a fonte, na verdade, dos dados. Já o modelo de negócio, né? Então, como é que vocês vão tirar dinheiro desse negócio? Então, basicamente, explicar esse ponto, as formas de monetização, as linhas de receita, se for um SaaS, qual a mensalidade, se for take rate, qual o percentual que vocês vão pegar, etc, né? E daí depende também do modelo em si, mas esclarecer ele de forma que fique claro ali como é que vocês monetizam. Validação, né? Então, o negócio ele tem que ter uma validação de mercado, né? Vocês não tem que ter pesquisa, tem que ter o MVP, então trazer esses dados é bem interessante, o que já foi feito, o que vocês validaram, o que não foi validado, se pivotaram, etc. Então, especialmente no caso se não tiver clientes pagantes, então isso traz que apesar de vocês ainda não terem vendido ainda, mas existe uma validação de mercado, as pessoas realmente iam se interessar, as empresas ou pessoas pela solução que vocês estão trazendo. Peraí que eu não consegui passar. Agora sim. Os clientes, então, se já tiverem clientes pagantes, eu acho que é muito interessante trazer quais são eles e que resultados vocês conseguiram gerar com a solução de vocês. Ou também trazer como é que vocês pretendem chegar até eles, né, esses clientes. Que estratégias vocês estão pensando para atingir os clientes de vocês. Já concorrentes, eu acho que é um ponto muito importante, assim, às vezes chegam startups no nosso processo seletivo que dizem que não tem concorrentes, mas isso é impossível. Todo mundo tem uma solução, nem que seja substituta. Então, pode trazer. Se não tiver concorrentes diretos, então traga os indiretos, sabe? Porque até se não trouxer esses pontos, né, e mostrar como é que vocês se diferenciam desses concorrentes, pode parecer um certo desconhecimento do mercado. É realmente muito estranho uma solução não ter concorrentes. E é isso, trazer então um comparativo de cada uma das soluções concorrentes e o que é o diferencial da solução de vocês. Time, né? O time é de longe, acho que o ponto mais importante. Então, quem é que vai fazer isso tudo acontecer? Tem que ter uma descrição do time, quais são as habilidades, quais são os cargos, o percentual que cada um tem, né, no cap table, a dedicação de cada um, vai ficar full time, caso de aceleração, no caso, se estivesse aplicando para o né? Mas é muito legal
esse backlog aí do time, background, né, backlog, para saber, para a gente conhecer melhor quem são essas pessoas por trás da startup. E o roadmap também é um ponto muito interessante de trazer, então qual que é a visão de futuro, o que vocês estão pensando a um curto prazo, a longo prazo, que novas funcionalidades querem implementar, enfim, outros mercados querem atingir, etc. Tá, e pessoal, muita gente pergunta para nós, e o valuation? A gente traz o valuation? Então, no caso da WoW, né, que a gente está fazendo a realidade da WoW para cá, não tem por que trazer valuation, a não ser que você já tenha um contrato assinado com outro fundo ou grupo de anjos, etc. Porque, assim, a gente não precifica nesse estágio, quando a gente entrega ali o cheque, a gente não está precificando a startup de vocês. Mas como assim? A WoW, ela entrega, então, um cheque de 100 a 400 mil reais, por equity que vai ser definido só numa próxima rodada. Então, assim, a preocupação do valuation fica só da próxima. A gente vai acabar convertendo o valuation futuro de vocês para entender qual foi o valuation da nossa rodada. Então, a gente tem um teto só de valuation. Então, ele fica em 5 milhões. E o percentual também não vai sair então, de 4 a 9%. E ele vai variar de 4 a 9% a depender, então, do cheque e do valuation futuro. Quanto maior for o valuation futuro, daí mais perto dos 5 milhões vai chegar também. O valuation da nossa rodada. Mas é isso, pessoal. Agora eu vou passar, então, a palavra para a Kati, que vai contar um pouco sobre o case da Tendari, que é uma das startups aceleradas pela Gol. Não sei se tu quer começar fazendo as perguntas, Mari. Boa, vamos pedir para a Kátia se apresentar primeiro. Kátia, se apresenta aí, apresenta a startup rapidamente. Beleza. Primeiramente, boa noite para todo mundo, né? Já boa noite, boa tarde, enfim. Me chamo Catiúcia e eu sou a CEO da Tendari. Para vocês me conhecerem rapidamente, eu sou empreendedora desde os 20 anos, tá? Então, eu tinha uma outra empresa antes da Tendari que conseguiu me dar bastante bagagem para que eu pudesse me aperfeiçoar como profissional, né? Enfrentar os desafios que um empreendedor enfrenta, né? E aí a Tendari, ela surgiu no meio dessa outra empresa, percebendo a necessidade do mercado, tá? Então, o que a Tendari faz? Assim, o principal foco nosso é resolver os desafios da descentralização de marketing e vendas de empresas que têm processos comerciais complexos, consultivos, muitas vezes processos mais técnicos, como a indústria, por exemplo. E aí a nossa proposta é, ao máximo, centralizar toda a jornada de compra, ou seja, unindo marketing, unindo pré-vendas, vendas e o pós-venda através da nossa tecnologia. Então, para quem conhece um CRM, a Tendari acaba indo mais do que somente um CRM, porque a gente unifica bem o processo e automatiza. Então, em linhas gerais, um pouquinho da Tendari, né, para vocês entenderem o que seria. Eu hoje também faço parte sou diretora comercial da AGS, Associação Gaúcha das Startups, então acabo me envolvendo bastante no ecossistema de startups, e acho que é isso. Boa, Kate. Agora, a nossa primeira pergunta, que eu acho que é até interessante para as startups que também estão aqui se preparando para receber investimento. Como que você se preparou para receber investimento? Vocês chegaram a fazer pesquisa de vários players? Como que foi esse dever de casa? Como que vocês se prepararam mesmo? Beleza. Na época, isso foi assim, eu vou contar um pouquinho da trajetória antes de chegar para a WoW, porque em 2018 foi quando surgiu a Tendari, tá? Em metade no segundo semestre ali, e aí a gente entrou em programas de pré-aceleração pelo Sebrae. Então aí eu comecei a entrar nesse ecossistema de startups e conhecer um pouquinho mais. Acabou que nesse programa do Sebrae tinha como apoiadores e parceiros a WoW, entre outras aceleradoras que faziam parte, né? Então eu comecei a me inteirar melhor sobre esse ecossistema. E na época tinha algumas que eram referências nacionais, né? E a WoW estava no nosso radar desde o início. Então a gente acabou cada vez mais tentando entender o que seria, né? Quais os impactos tanto positivos e negativos do momento que a gente recebe um investimento, se realmente isso fazia sentido para nós, né? E aí em 2019 a gente começou a acompanhar mais de perto as ações da WoW. Nós, naquele período, a gente tinha recebido proposta de outras aceleradoras, mas que a gente acabou negando o investimento porque para nós não fazia sentido. Era o que a gente realmente estava buscando, era pessoas que tinham um portfólio legal de investidores,
e a WOW para nós sempre tinha, assim, na época eram cerca de 200 investidores, agora tem até bem mais investidores, e a gente acompanhou também os feedbacks das startups que haviam sido, já tinham recebido investimento. Então, acho que isso foi muito bom para mim conseguir identificar quem era realmente que iria agregar para o momento da Tendai. Então, eu procurei me conectar, procurei acompanhar. Eu sei que fiz uma entrevista, num primeiro momento, fiz uma entrevista, acho que era no primeiro semestre de 2019, e naquela primeira entrevista, eu acabei não passando, eu recebi a negativa. E aí, eu justamente queria entender, né, o porquê que a gente acabou não passando, o que seria importante no olhar da UOL para a gente se desenvolver e qual era o momento para a gente voltar a conversar. E encontrei eles num evento presencial, que aí eu consegui conversar melhor. Então, eles estavam com o bet aberto para se inscrever, aí eu tentei novamente, e aí foi um processo que eu consegui avançar. Então, tipo, para mim, acho que é bem importante a gente conhecer, saber o portfólio de quem eles já investiram, ouvir das startups, né, o feedback disso, porque isso agrega bastante, né, dependendo das estratégias que vocês estão buscando. Boa, não, esse ponto aí que a Kate trouxe, gente, realmente faz todo sentido, independente de vocês captarem com a gente enquanto ou com um grupo de anjos, ou enfim, com um anjo, mesmo investidor anjo, eu acho que é importante se darem uma olhada em quem que essa pessoa investiu, perguntar para essa pessoa que foi investida como que foi a experiência. Eu acho que esse dever de casa é feito por você, sabe? Então é bem relevante mesmo, porque pode ser que, tá, uma aceleradora seja bom para a Kate, mas não vai ser para o teu negócio específico. Mas é importante pesquisar qual que é a tese, quais são os cases, quem está dentro. Eu acho que esse dever de casa faz todo sentido e a gente gosta muito quando a startup chega já preparada nesse sentido, já sabendo alguma startup do portfólio, já sabendo o que aconteceu. Então, eu acho que esse é um ponto legal. E aí, com relação até a feedback, seleção, eu acho que a Deb tá aí ainda? Eu acho que a Deb pode também explorar um pouquinho mais, mas a gente costuma, assim, dar feedbacks na seleção. A Deb, ela implementou um pouco mais e aprimorou, né, esses feedbacks agora nos últimos tempos, de um ano para cá, um ano e pouco. Então é relevante mesmo entender o que a gente colocou ali como negativa, porque a gente sempre coloca e também, assim, pô, se você não entendeu, corre atrás, sabe? Fala com a gente. A Deb vai dar o e-mail, no e-mail vai ter lá o WhatsApp dela, pode chamar. Então eu acho que esse é um ponto também muito relevante que a Kate trouxe. Pode falar, Eu Aline. acho... Opa, desculpa, Kate, pode falar aí primeiro. Não, acho que a Aline pode fazer. Oi, Kátia, tudo bom? Tudo. Kátia, eu queria saber qual que era o estágio da tua startup quando vocês efetivamente conseguiram o investimento. Na época, quando a gente foi, nós já estávamos, nós já tínhamos brequivado na época, tá? Então, assim, era um negócio que estava faturando, que a gente tinha clientes, só que a gente não estava, assim, naquele crescimento que a gente esperava, né? Então, a gente queria achar formas também de conseguir se conectar para receber esse investimento, para conseguir dar uma acelerada, né, no nosso processo. Então, a gente tinha, na época, se não me falha a memória, um MRR de 15 mil, tá? Então, para aquela época, né, mudou bastante agora o cenário. Então, era 15 mil que a gente faturava, nós tínhamos já os clientes e praticamente a gente estava um ano rodando com a startup. Então, contou bastante a outra experiência também que a gente tinha e a questão, assim, que a gente estava testando bastante o mercado. Então, a gente estava com vários clientes, mas ainda descobrindo quem era o cliente ideal para nós. Pessoal, só mais um ponto aqui rapidinho. Claro que nem a Deb comentou e que eu comentei, a gente investe em startups com zero faturamento e MVP rodando até em torno de 70, 80 mil meses. Claro que se a startup tiver com MVP rodando, você enquanto time, enquanto CEO, enquanto CTO, enfim, vocês vão ter que provar que vocês enquanto time são foda e vão fazer acontecer, sabe? Desculpa a palavra, mas é mais isso. E como a gente não tem ainda tanta métrica, é importante vocês mostrarem esse background que vocês, tipo, acreditam mesmo que aquele negócio vai dar certo. Então, assim, eu acho que também depende muito do momento. E eu até ia comentar, tipo, na minha vez, foram 5 investidas, 2 bem early, não tinham faturamento, eram só ideia, e no nosso caso, mais 3 que estavam já com faturamento. Eu acho que isso faz bastante sentido, assim, e a WOW realmente, ela sempre é uma das aceleradoras que apostam no início,
E eu acho que um ponto bem legal para compartilhar, que como o processo os critérios que a UOL usa para conseguir identificar os melhores empreendedores, enfim, isso dá muita credibilidade para buscar uma nova rodada. Então, muitas vezes, assim, se vocês passarem pelos critérios da UOL, vocês já têm um selinho de credibilidade perante a outros fundos numa próxima rodada. Boa, Kate. Deb, tu quer fazer algum apontamento aí até, enfim, alguma dúvida aí que tu tenha? Sim, eu tenho algumas dúvidas aqui. Desculpa, antes de falar, eu travei aqui. Mas eu queria entender um pouquinho mais como é que foi a tua experiência, assim, nas fases do processo seletivo e se te ajudou de alguma forma. Enfim, como é que foi para ti essa experiência? Assim, o processo de seleção eu achei sensacional, tá? Eu gostei muito, porque ele me desafiou bastante. Então, no sentido das primeiras entrevistas, apresentação do pitch, acho que todo o processo fez, para quem não avança, exemplo, né, se não avançar para para um investimento, ele já ajuda para a gente entender muitas vezes os desafios ou aquilo que a gente precisa melhorar para posteriormente estar evoluindo, né? Então, assim, eu tive a entrevista, né, virtual num primeiro momento. Depois disso, que a gente avançou, nós fomos convidados aquela vez, né, para estar presente lá em Porto Alegre, para junto do time, a gente fez uma apresentação, cada startup que tinha avançado para essa fase fez o seu pitch presencial já naquele período, e teve uma rodada onde que, além de alguns investidores convidados, o time da UOL sentou conosco e conversou com cada uma das startups, né, para entender melhor e nos desafiar, fazer perguntas que nos instigassem a realmente a gente mostrar que a gente tinha um plano, que a gente estava concentrado, entendia qual que era o desafio, o problema, né? E se não tinha, para a gente também tentar mostrar. Não vou participar. Posterior a isso, teve entrevista com um investidor, tipo, foi selecionado um investidor para que eu pudesse estar conversando via ligação. Então, ele entrevistou, ele aconselhou, ele mostrou, explicou melhor como é que é o processo. Foi bem bacana essa troca também. E aí teve um momento de teste de perfil, psicológicos também, para conhecer um pouquinho mais o empreendedor, que eu acho que esse também é bem importante, tanto para o que está investindo muitas vezes em negócios sem faturamento. Então, eles olham muito para o perfil, de fato, do empreendedor, olham para o time que está junto, eu acho que isso é bem importante. E aí, depois, na final, é a apresentação para todos os investidores, e que ali é a hora final, né, que tem que estar muito preparado emocionalmente. E já eu me preparei muito, treinei bastante, troquei ideias para tentar avaliar que tipos de perguntas que poderiam virem a fazer para mim, né? Então, acho que vocês pensando nesse processo é algo que realmente desafia a gente, mas é muito bom olhar para tudo que a gente consegue aprender nesse processo e se preparar. Acho que o ponto-chave é estar com os dados financeiros na ponta da língua, conhecer, no nosso caso, eu sou SaaS, então eu precisava saber questão de churn, ticket médio, ciclo de vida do cliente. No nosso caso, às vezes era um pouquinho difícil, porque nós já tínhamos faturamento, mas era um ano faturando, então muitas métricas, às vezes, não estão bem claras, mas a gente tem que mostrar que já está acompanhando esse cenário e saber, né, qual que é o perfil, se vocês não têm claro, o que vocês vão fazer para testar, qual é o investimento se vocês receberem, o que vocês têm planejado, aonde que querem colocar esse percentual do investimento. Então, dividir bem certo, tem que ter um plano claro, porque é isso que vai fazer a diferença da UOL apostar em vocês. Pode falar aí, Jéssica, tu que tá com a mão levantada. Olá, oi, gente. Boa tarde, boa noite. Eu não sei se a dúvida vai ser diretamente para a Catiúcia, mas enfim, eu vou colocar o coração aqui. Eu tenho uma especificidade que a minha empresa ela já tem quase 3 anos. Ela tem faturamento, tem clientes recorrentes, enfim, eu sou uma agência de publicidade com foco em negócios de mulheres. Mas a minha startup, agora, ela é um produto dessa agência, que é uma plataforma para fazer esse atendimento de publicidade, enfim, voltado para performance. Então, eu fico muito na dúvida do meu pitch se eu já incluo informações sobre a empresa, porque ela não é uma plataforma que está saindo do zero, ela nasceu agora em outubro, efetivamente, liberada para acessar,
mas tem esse histórico da empresa e os serviços oferecidos dentro dela são dessa mesma equipe, desse mesmo histórico. Aí eu fico com essa grande dúvida, assim, se eu já trago esse histórico ou se não. Realmente é como se fosse um negócio do zero, vamos daqui para frente, digamos assim. Vou até trazer para a Deb isso, que a Deb está mais olhando para a seleção, para a gestora de seleção aqui da U, então. Tá bom. Mas só deixa eu ver se entendi bem. Antes vocês não faziam exatamente o mesmo serviço que vocês fazem hoje, é isso? Ele é o mesmo serviço, só que são vendas diferentes. Então a gente atendia como uma agência tradicional, o contrato lá de 1 ano, aquele atendimento de agência com reuniões, enfim. E a plataforma, ela automatiza esse atendimento, o serviço oferecido por dentro dela e a compra por assinatura. Então como se fosse o formato de compra empacotado dentro dela, né? Sim. Não, eu acho, né, apresentando a minha opinião, que é legal trazer o histórico também, né, mesmo antes de vocês pivotarem ou transformarem em um modelo um pouco mais escalável. Só que daí teria que especificar bem, esse aqui já era outro modelo, de outra forma que a gente vendia. E daí depois explicar, aqui a gente pivotou, mudou um pouco o modelo e estamos nesse estágio nesse momento. Então, se estiver bem especificado, eu acho que é bem tranquilo, sim. E Sim. até, inclusive, assim, geralmente a gente pede esses dados mais de faturamento mesmo numa planilha orçamentária. Aí, sim, nesse caso, a gente pede exatamente o histórico, alguns meses e alguns meses de projeção. Daí fica bem claro também se a startup pivotou também, o que aconteceu. Desde que Sim. esteja esclarecido o motivo, acho que é tranquilo trazer o histórico. Até esse modelo ele continua a existir, tipo, uma empresa não eximiu a outra. Porque Uhum. realmente, como o formato é para um público específico, a gente meio que dividiu. Então ela não pivotou, ela não deixa de existir. Vocês vão separar a empresa totalmente uma da outra em algum momento, é isso o plano? Em algum momento, sim. Por enquanto, ela ainda tá no mesmo formato, mas a ideia não é matar nenhum formato, assim. Depois só esse produto, a hora que ele escalar, ele vai ter a equipe dele, enfim, vai crescer Bom, daí dentro acho que do nesse caso, como é uma spin-off mesmo, teria só os depois que vocês mudaram mesmo, o da spin-off, e não o da empresa tradicional, porque vocês não estão dando, enfim, vocês vão continuar com a outra empresa, mas ela vai ser separada, então faz mais sentido trazer só isolado os dados da outra, né? Perfeito. Obrigada, mesmo. Imagina. Ô, gente, rapidinho, só 2 pontos. A Kátia, ela comentou ali nas respostas dela algumas questões que eu acho que é melhor a gente só explorar rapidinho para vocês não ficarem tão perdidos. É que aqui na UOL a gente tem uma fase entre a semifinal e a final, que é a startup que passa, a Débora pede vários materiais, né? Inclusive, a startup ela também tem uma reunião com uma consultoria de RH parceira entre a semifinal e a final. Então, é por isso que a Kate falou até da RH, porque a gente tem essa consultoria parceira que olha para o perfil dos sócios, enfim, e também dá alguns inputs para a gente enquanto ou, assim, só para esclarecer, para não ficar tão vago para vocês. E aí, eu acho que um outro ponto também que eu gostei muito que a Kate falou, a gente tem várias startups, gente, que não passam na primeira. E acontece, sabe? Faz parte. Só que, assim, eu vejo que tem muito founder que fica muito chateado com a gente enquanto ou. E assim, a gente tenta, assim, da melhor maneira, dar um feedback sempre construtivo em todas as fases. A gente tenta sempre escrever o porquê que a startup não passou. E eu acho que isso faz parte, sabe? Porque, bom, às vezes ela não está no momento certo, às vezes teve algum ponto ali que pegou, mas eu acho que o ponto é, às vezes, não ficar bravo com a gente, sabe, quanto ou, mas sim, tipo, tentar entender se aquela nossa sugestão, se aquele ponto que a gente apontou ali faz sentido vocês implementarem. Se não fizer, tá tudo certo, entende? Mas eu acho que isso é muito valioso, assim. E a gente tem vários casos, assim como a Kat, de startups que não passaram numa primeira vez, olharam para esse feedback, tá, fez sentido alterar alguma coisa que a gente colocou ali como feedback e voltaram depois e entraram. Então, tipo, eu acho que isso faz parte do jogo, sabe? Porque muitas vezes eles vão passar pelo nosso processo seletivo, vão fazer o pitch para a gente ou para o investidor, e às vezes ficou alguma assimetria informacional, às vezes, enfim, vocês não conseguiram passar esse storytelling da melhor forma, isso acontece. Vocês falaram de alguma forma, a gente compreendeu de outra, enfim. Eu acho que esse é o ponto. Até agora, no Bet 26 que a gente está, eu conversei com uma startup que reprovou agora na segunda fase, e aí eu percebi que o empreendedor tinha ficado muito chateado com a gente quanto ou. E eu percebi porque ele veio me mandar mensagem, ele falou que não tinha entendido o feedback.
E eu até falei para ele, cara, vamos marcar uma call? E aí eu joguei até para ele, eu falei assim, poxa, vamos tentar entender o porquê que tu não conseguiu passar. Será que a gente entendeu de uma outra forma? Será que tu explicou bem? Entende? Será que a gente entendeu do jeito que tu queria a mensagem? Então, eu acho que também faz parte isso que a Kate falou, treinar. Porque, poxa, às vezes vocês vão ter uma hora para explicar um negócio e vocês vão perder a oportunidade. Então, eu acho legal ter esse treino antes, assim. E é só o input aqui, porque eu vi que eu passei por essa situação agora e foi, tipo, conversei com ele depois e eu vi que, de fato, ele não tinha explicado tão bem, sabe, o modelo de negócio dele pra gente. Então, a gente não compreendeu da melhor forma. Mas, enfim, só falei isso daí para dar uma diquinha aqui. Não, e Mas, acho que até para complementar, no meu caso, foi bem isso. Na primeira fase, na primeira seleção da entrevista ali no pitch online, eu não consegui transmitir, de fato, a dor que a gente queria resolver. Então, essa é uma questão, assim, que eu logo saí do feedback, né, que eu recebi, eu logo tinha imaginado que eu não tinha entregado o valor necessário para que o pessoal conseguisse compreender. Então, acho que é bastante, assim, também do empreendedor ter humildade de buscar entender, né, se caso não ficou claro, que foi um ponto que a gente foi atrás, e muitas vezes não faz sentido, né, para aquela tese de investimento da aceleradora, ou não está mais, ou já tem talvez até uma startup investida com o mesmo foco, então tem todos esses critérios para vocês cuidarem. não, com certeza. Até tem agora, mudando rapidamente de assunto, tem uma pergunta aqui no chat do Felipe da NFT Ticket, que fala assim para ti, Kate. Kate, quando você foi selecionada, como estava teu jurídico e contábil? Tinham processos já definidos ou vocês foram em conjunto com a O modelando até vocês estarem 100% prontos para o investimento? Na verdade, quando nós passamos da seleção, eu sempre fui uma pessoa muito focada em números, tá? Então acho que esse que é um ponto positivo. A gente já tinha um escritório contábil, né? Mas a gente fazia o controle internamente. Então não era recebendo só o material que o contador fazia, a gente fazia a nossa contabilidade para entender as métricas, para conseguir avaliar, porque uma preocupação nossa sempre era conseguir aumentar a nossa receita baseada em licenças, né, assinaturas. Então ali a gente controlava, a gente tinha um software na época que nos auxiliava nisso. Mesmo se não tivesse esse software, a gente estaria olhando baseado nas planilhas. E aí a UOL, quando ela mandou para preencher, foi um pouquinho mais fácil para mim colocar os dados, né? Porque isso já é numa fase mais avançada do processo. Eu já, de cara, mesmo que vocês não tiverem faturamento, começam assim, a partir do momento que tiver o primeiro cliente, já começam a se organizar com a planilha, né, para colocar. Jurídico, eu não tinha jurídico na época, né, então acho que foi um ponto que quando a gente recebeu a confirmação, aí a gente procurou uma assessoria para nos auxiliar nesse processo, para olhar o contrato, mas foi bem tranquilo, essa questão contratual, acho que isso a UOL, como eles são os primeiros normalmente que investem, eles também já têm essa noção de que eles não querem ser um entrave para futuros investimentos, então o contrato deles é realmente assim um contrato bem feito, e a gente olhou baseado, né, com um escritório de contabilidade específico para isso também na época, mas foram esses pontos, assim, a parte financeira era o que eu já tinha organizado, né, e eu não confio somente no contador, acho que é importante a gente ter os dados para nós, para que realmente a gente tenha essas informações mais fáceis no momento que tem que estar buscando investimento. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Ele mandou show ali, ó. Não, com certeza, assim, dois pontos. Um, acho que é muito importante para qualquer negócio, né? Não precisa ser startup, mas ter uma planilha de gerenciamento, enfim, gerencial, né? Para fazer cuidar das finanças, né? Não adianta ter só um contador, com certeza não. E segundo ponto, que a planilha que a Kate mencionou é um material que a gente pede para as startups elaborarem só quando elas estão na semifinal em diante. Daí a gente tem, que eu comentei antes também, naquela questão de histórico e de planejamento aí para o futuro, e projeções. Mas, Kate, se ninguém tiver mais uma pergunta, eu tenho uma que eu queria entender, assim, quais são os maiores desafios, assim, que tu tem por ser empreendedora, CEO e mulher também, e como é que, por exemplo, a comunidade da Ladies te ajuda nesse aspecto. Para mim travou teu áudio, não sei, acho que foi só para mim. Deb, eu acho que Oi? tu vai ter que repetir. Tá, eu Eu não travei. consegui ouvir a pergunta.
Não, minha pergunta foi a seguinte, como é que é? Quais são os maiores desafios para ti por ser uma empreendedora, CEO e mulher? E como é que tá dentro de uma comunidade como a da Ladies in Tech que ajuda nesse sentido? Ah, legal, essa pergunta é bem importante. Acho que ser empreendedora mulher normalmente tem vários desafios, né? De vários contextos, enfim, a gente, como mulher, enfrenta vários desafios no mundo dos negócios. E para mim, assim, até sendo bem transparente, acabou que eu tive, acho que rodeado de pessoas bem profissionais sempre, né? Tanto com as conexões que eu tive, então as pessoas sempre foram muito legais. E eu fui empreendedora com 20 anos, eu comecei. Então, lá naquele período, para mim, o maior desafio era o que eu estava colocando na minha cabeça. Então, eu me boicotava demais. Então, eu achava que por eu ser imatura, por ser muito jovem, por ser mulher, quando eu ia numa negociação com pessoas já experientes, que eles não iriam me dar credibilidade. Então, eu sei que isso era um ponto que eu tive que trabalhar, né? Então, foi algo que me ajudou muito no momento que eu virei essa mentalidade, esse mindset meu que eu tinha. E aí, de fato, o que eu percebi é, quando a gente tem autoridade no assunto que a gente trabalha, quando a gente consegue mostrar isso, é independente o que a pessoa for pensar sobre, né? A gente tem que estar ciente e confiante que a gente tem potencial, tá? E aí, digamos, pode ser que aconteceu certos momentos que eu talvez nem tenha percebido, porque eu fecho muitos olhos para algumas situações que talvez a pessoa pode até tido um preconceito, mas eu acabei ignorando, eu nem dei bola para isso, né? Então, para mim, acho que eu sei que tem muitas pessoas que sofrem bastante nesse caso, né? Como empreendedora mulher, eu vejo que as iniciativas cada vez mais estão ajudando a quebrar esses paradigmas e a mulher, em muitas iniciativas, estão sendo colocadas no centro, tem várias questões que auxiliam as mulheres a se desenvolver bastante, mas eu ainda acho que na área tecnológica tem muito potencial para ser desenvolvido, né? E tá nesse meio das leis, acho que é uma iniciativa muito positiva, que acaba unindo várias mulheres com negócios diferentes, com ideias diferentes, para fazer uma troca, para fortalecer cada vez mais, porque às vezes a gente pode estar se sentindo sozinhas, mas tem alguém ali para apoiar, tem pessoas que estão sofrendo as mesmas dores, e a gente está cada dia mais fortalecendo esse ecossistema. Muito show. Inspirar na tua história. Tentar fechar os olhos para algumas coisas. Bom, pessoal, eu acho que a gente está caminhando aqui para o final. Eu quero agradecer a Kate, a Aline do Leis por estar apoiando aqui para a gente estar nessa trilha. Todo mundo que está participando aqui, os homens e as mulheres que vieram aqui falar com a gente hoje. Essa trilha é mesmo para a gente tentar abrir mais aqui a metodologia da UOL passo a passo, para que vocês entendam de uma forma mais clara o que a gente espera enquanto UOL. Eu acredito que vai agregar bastante. A gente vai ter, como eu falei, um encontro por mês. Então, fiquem ligados. Vocês que estão inscritos nesse, eu vou mandar o próximo encontro também no e-mail para que vocês se inscrevam, caso faça sentido. A gente vai falar sobre due diligence, contrato, várias coisas. Então, eu acho que vai ser super relevante e interessante. E, Debbie, pode passar. Não, eu ia É. falar também dos materiais, né? Ah, tá, perfeito, pode falar. Desculpa. Não, é que, sim, a gente pretende também, no final de cada trilha, entregar algum material que gere valor para vocês, como também o dicionário aqui do Startup, as palavras de investimento, também um pouquinho, um pitch ideal, um modelo de pitch ideal, segundo a UOL, para, enfim, para agregar aí um pouco de valor para vocês. E aí, esse material, pessoal, que a Debbie comentou, a gente vai mandar via e-mail, tá? A gente tem um modelo de pitch que a gente só está reformulando aqui, a gente vai mandar para que vocês que estão inscritos recebam. E aí, assim, eu sei que nem todas aqui vão estar no momento, né? Mas a gente está com o Bet27 aberto. Quem já tiver nesse momento, fique à vontade. Tem aqui também o celular da Deb, meu celular. A gente vai mandar também via e-mail essa apresentação. Podem entrar em contato, a gente está super disponível para tirar dúvidas, para conversar. E agora eu vou abrir para a Aline também, Aline, para você dar aí uma mensagem final. Tu que também ficou mais quietinha, mas também está como anfitriã desse evento. Ai, gurias, primeiro agradecer aí o convite de vocês e essa parceria super legal que a gente está formando, né? A gente já vinha aí conversando e fazendo alguns eventos juntas, mas acredito que
essa sequência de eventos vai ser super agregador, né, para as startups no geral, e apresentar um pouquinho o Ladies, bem rápido, aquele pitch elevator super rápido do Ladies, não só para as mulheres que estão aqui, mas para os homens também, né, o Ladies in Tech é um grupo de apoio e fomento ao empreendedorismo feminino na tecnologia, como a Kate falou, para nós mulheres é ainda assim um desafio empreender ainda mais na tecnologia. Nós não acreditamos que o ecossistema seja machista, mas ele é predominantemente masculino, né? Então a gente quer, na verdade, fazer um grupo com o apoio dos homens também, para juntos construirmos um ecossistema melhor e mais agregador. Então, eu convido vocês, mulheres que estão aqui, a fazer parte do Ladies, né? A gente tem uma regrinha que seja mulher, dev, mulher, CEO ou founder de startup, ou que tenha, ou que esteja com cargo diretivo numa startup ou empresa de tecnologia. Mas a gente também convida aí todos os homens que estão aqui a nos seguirem nas redes sociais, porque a gente faz muitos eventos como esse, de gerar conhecimento, né, para todas as pessoas do ecossistema. Então a gente faz beer pitch, onde a gente vai para um bar, tomar uma cerveja, beber, fazer um pitch e apresentar o negócio para o mercado. Então, convido vocês a nos seguirem no Instagram, é ladesintech_br. E, enfim, a gente fica à mega disposição também para tanto mulheres quanto homens, para a gente conversar e, enfim, fazer novos eventos também. Perfeito. Pessoal, nesse e-mail que eu vou mandar para vocês, então eu mando também os sites, enfim, mando todo o material do Ladies também, se a Aline quiser, a gente também compartilha tudo isso. Então Ô, tá, pessoal. Mari, na verdade, a Bruna deu uma sugestão pra gente tirar uma foto, acho que é uma boa. Ah, boa. A gente foi printando, gente, mas vamos lá. Quem tiver aí puder abrir a câmera, finaliza. De preferência, pessoal, abra a câmera agora, só para a gente tirar uma fotinho, para ficar bonitinho. Tu tira, Boa. Mari? Gente. Tiro, claro. Esperar só que tem gente abrindo, quem puder, né, gente? Pô, muito bom ver todos os rostinhos que estavam aqui assistindo, hein? Estavam fechados até agora. Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Mais um? Boa, pessoal. Obrigada, então, gente. Tchau, tchau. Boa semana para vocês. Próximo encontro. Tchau, Obrigado, pessoal. tchau, Valeu aí tchau. pela Valeu. visita. Tchau, tchau. Tchau.